E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Érica Patrícia e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre geologia. Vamos estudar um pouco das camadas da Terra, entender o que é a litosfera e saber o que são as placas litosféricas, certo? Então, se você quer conhecimento, quer aprender tudo sobre geologia e arrasar nas provas, então vem comigo. E aí, pessoal, beleza? Antes de mais nada, quero convidar vocês para se inscrever no canal Biociência Raiz. Se você não é inscrito, aproveita e clica aí, rapidinho, coisa de segundos só. Você se inscreve e aí acompanha todas as novidades, certo? Pessoal, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre geologia, entender um pouquinho do que são essas camadas da Terra, né? Entender como que essas camadas se organizam, o que são as placas litosféricas. Então, galera, geologia é o estudo da Terra. Certo? Então, dentro dessa disciplina, dessa ciência, nós vamos estudar e entender as transformações que acontecem com o nosso planeta. Nós estudamos também as camadas que formam o planeta Terra. Aqui nesse modelo, eu trouxe para vocês entenderem um pouco do que são essas camadas. Basicamente, o nosso planeta é dividido em 3 grandes camadas, né, que nós podemos classificar como a crosta terrestre, a camada mais superficial, que pode ser crosta continental, quando se encontra nos continentes, ou oceânica, quando se encontra nos oceanos. Abaixo da crosta vai vir o manto, e esse manto é dividido em 2 camadas, o manto superior e o manto inferior. A diferença entre elas é simples, o manto superior possui as rochas no estado sólido, então se mistura um pouco aí com a crosta, e o manto inferior ele vai apresentar rochas no estado derretido, né? Então a temperatura do núcleo do planeta derrete essas rochas, transformando essas rochas em magma, certo? Abaixo do núcleo, abaixo do manto inferior, nós temos o núcleo. Essa é a camada mais interna do nosso planeta, também ela é a mais quente e de maior pressão. Esse núcleo também é dividido em 2 camadas, o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido, formado basicamente por níquel e ferro. Vocês sabem dizer por que o núcleo interno ele é sólido? Não sei. Pessoal, o núcleo interno ele sofre a pressão de todas as camadas superiores da Terra. Então, nós temos, além das camadas da atmosfera, né, que já tem uma pressão, nós temos também as camadas da crosta terrestre, do manto superior, do manto inferior e do núcleo externo. Então, todas essas camadas fazem uma pressão tão grande que as moléculas do núcleo interno elas não conseguem se mover, elas ficam lá paradinhas. E isso faz com que ele esteja permanentemente no estado sólido. A temperatura pode chegar a 6.000 graus e a pressão é enorme. Continuando, nós conhecemos as 3 camadas básicas que compõem a Terra. Só que existe uma camada que algumas pessoas confundem. A litosfera, que muita gente acha que é a crosta terrestre, na verdade não é. A litosfera, ela é a união da crosta terrestre com o manto superior, ou seja, é aquela camada onde nós podemos encontrar as rochas. Essas rochas podem ser de origem magmática, sedimentar ou metamórfica, dependendo da sua origem. E elas vão estar em constante movimento no manto. O manto realiza, pessoal, um movimento de convecção. O que é isso? Essa camada aqui, de mais superficial, mais próxima da crosta, ela vai descer e se aproximar do núcleo. Isso empurra o magma que está nessa região próxima do núcleo para cima. E esse movimento ele é continuado, desde o momento em que se formou o nosso planeta, que esse movimento de convecção acontece. Essas rochas que estão no manto superior e descem próximo ao núcleo, elas acabam derretendo por conta da temperatura desse núcleo. E as rochas que estavam em forma de magma, né, derretidas, elas sobem e aos poucos vão se solidificando. Isso faz com que as rochas também tenham um ciclo, certo? E esse ciclo é que vai modificando alguns tipos de rochas, fazendo existir rochas que antes estavam em forma de magma. Uma outra coisa que as pessoas confundem muito e às vezes não sabem ao certo o que são as placas litosféricas. O que são essas placas? Quando o nosso planeta ele surgiu lá bilhões de anos atrás, aos poucos ele foi se resfriando. A camada superficial da crosta, junto com o manto superior, foi se resfriando e se solidificando. Porém, a temperatura e a pressão interna do planeta continuou. O que foi que aconteceu? O nosso planeta se transformou numa panela de pressão enorme. Vocês sabem o que a panela de pressão faz, né?
solta todo o vapor através daquela válvula. Se aquela válvula, por qualquer motivo, é entupida, ela não libera o vapor, o que é que vai acontecer? A panela vai explodir. Mais ou menos foi o que aconteceu com o nosso planeta. Ele não explodiu. É óbvio que ele não explodiu. Só que o que aconteceu? Toda aquela crosta, aquela casca que foi criada pela crosta terrestre e pelo manto, rachou, certo? Essa litosfera, que agora está rachada, formou placas que ficam meio que boiando sobre o magma. E essas placas são chamadas de placas litosféricas. Graças ao movimento dessas placas, nós temos a formação dos continentes como nós encontramos. Vou mostrar para vocês. Aqui no nosso globo, ele possui formatos, né? Então, a gente consegue observar que os continentes eles têm formatos variados, diferentes. E isso é muito graças ao movimento dessas placas. Obviamente que, com o passar do tempo, o intemperismo vai moldando essas rochas e fazendo esses formatos. Mas a distância e a posição em que os continentes estão, isso acontece graças ao movimento dessas placas litosféricas. A teoria que explica o surgimento, né, na verdade, é a existência dessas placas é chamada de teoria da tectônica de placas. E aonde é descrito esse processo que eu falei para vocês. A litosfera, ela rachou por conta dessa pressão e temperatura alta do núcleo e do manto inferior, causando a formação dessas placas. Com o passar do tempo, essas placas elas se movimentaram. E essa movimentação deu origem ao formato que nós temos hoje dos continentes e a posição onde eles estão. Isso é explicado por uma segunda teoria, que é chamada teoria da deriva continental, e que explica a movimentação dos continentes. Há muito tempo atrás, o que nós tínhamos eram todos os continentes juntos, colados, formando o que a gente chamava de supercontinente da Pangeia. Aos poucos, essas placas foram se afastando, algumas foram se unindo, umas inclusive subindo sobre as outras, né, formando algumas cordilheiras que nós temos no mundo. Isso aconteceu por conta da movimentação dessas placas. Então a deriva continental, ela explica como que essa movimentação aconteceu ao longo dos bilhões de anos. Ah, tia, então parou de se movimentar? Não. As placas tectônicas ou litosféricas, elas continuam se movimentando, né? Alguns pesquisadores, alguns cientistas dizem que, por exemplo, o continente americano e o continente africano, ele se afasta cerca de 3 centímetros ao ano. Então, muito provavelmente, daqui a bilhões de anos, com certeza o nosso planeta não vai ter o formato que tem e em relação ao contorno dos continentes e o local também onde esses continentes se encontram. É isso, galera. A geologia, ela explica não só as camadas da Terra, como também a existência dessas placas tectônicas. As teorias que explicam isso foi dito aqui por mim, vocês podem encontrar, né, material que vão detalhar mais. E nós temos como estudar essas camadas através de alguns fenômenos que acontecem. Mas isso é pauta para uma próxima aula. Não! Galera, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês conseguiram aprender, entender um pouquinho do que é a geologia, né, de como o nosso planeta ele é dividido internamente, então não se esquece de curtir aqui o vídeo, dá o teu like, ajuda muito o nosso canal. E também não deixa de se inscrever. Se inscreve, que sempre que tiver novos conteúdos, a gente vai liberando e vocês vão se deliciando com todo esse conhecimento. Beleza? Cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.